Os preços da arroba do boi gordo no estado de São Paulo se aproximam de uma máxima histórica em um momento de escassez de animais para abate. Pelo menos são os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. O indicador Exalc BMF Bovespa, que apura os preços à vista e serve de referência para o mercado, atingiu R$ 134,26 a arroba agora na última segunda-feira. É um novo recorde nominal em uma alta diária de 0,4%. O recorde da arroba do boi em termos reais, considerando a correção da inflação pelo IGPDI, foi de R$ 134,94, que foi observado em novembro de 2010. O preço do boi gordo vem tendo sustentação desde o início do ano, depois que pastos foram afetados por uma severa seca, prejudicando a engorda dos animais, além de problemas antigos do setor. A rentabilidade defasada para os pecuaristas nos últimos anos desestimulou investimentos e em aumento de rebanho, como consequência na oferta atual. As exportações brasileiras crescentes de carne bovina reforçam o movimento altista no mercado interno, já que contribui para enxugar a disponibilidade doméstica. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e analista de mercado da Cerrado Corretora. Márcio, bom dia. Bom dia, Toninho, bom dia a todos. Pois é, Márcio, como nós vimos aí, parece que estamos chegando perto de mais um recorde na BMF da arroba do boi gordo. O que você está vendo? Como é que você está vendo o mercado hoje do boi? Isso, a indicação já bem próximo aí dos 140, né? A gente pode perceber isso na evolução que tem acontecido aí principalmente nesse mês aí, né? A partir de agosto, mas principalmente no último mês, um avanço forte. O mercado em Goiás também firme, já o mercado físico acompanhando o que tem sido a tendência em São Paulo, o pessoal trabalhando em torno de 126 e 127, né? Então, inclusive, aumentou um pouco a diferença entre São Paulo e Goiás, que vinha girando em torno de 5, 6 reais, hoje está próximo dos 10 reais, né? Aí o gráfico da BMF mostra bem esse avanço, né, Márcio? Isso, você olhar aí a partir de meados do início de setembro, aí, né, próximo ao dia 15, ele já começou a subir bastante, mas se você olhar aí a partir de agosto, né, ele já veio numa escalada. Nesse período de agosto até agora, ele já subiu 10,72%, né, ou R$ 13,48 por arroba. E trabalhando já nos 139, bem próximo dos R$ 140, que é algo que a gente não acreditava que pudesse ocorrer, dado o espaço de preço que você tem para manobrar esse junto ao consumidor final, né? O que se explica conseguir se trabalhar com esse preço é que o frigorífico realmente tenha apertado cada vez mais a sua margem aí, né? E esse preço que tem, se possível, alcançar no Brasil, ele ocorre até também em função do preço do mercado externo, né? Se você for olhar aí o preço do boi lá para dezembro em Chicago, ele também subiu bastante aí, 13,2% a partir de agosto. O mercado brasileiro encontrou nessa sustentação em Chicago um espaço para conseguir aumentar aí nesse período, né? Mas nós temos só um probleminha, né? Que é o mercado interno. Se o mercado interno aqui também se retrair como vem se retraindo, nós não vamos também ter um estouro nessa arroba de boi, não. Porque é um mercado regulador, né? O mercado interno. Isso, esse preço que a gente verifica hoje, né? Ele é bem apertado para o frigorífico. É muito apertado. Muito apertado. Inclusive a gente até acreditava que não se chegasse nesse número. O consumidor começa a adotar outras alternativas aí para poder ter a sua fonte de proteína animal. Você tem ovo, tem a carne de frango e outras alternativas, né? Então, essas alternativas que o consumidor tem é que vai ser o limitante aí nesses preços nos próximos dias e nos próximos meses. Eu tenho quase certeza absoluta que nós vamos ter problema ainda com pastagens. Nós vamos ter aí provavelmente mais uns 60 dias aí, se começar a chover para valer mesmo, para esses pastos começarem a ter uma recuperação e a gente voltar a ter boi de pasto. Mas eu acho que até lá por volta de fevereiro, março, nós vamos ter um mercado muito aquecido ainda. Sim, as chuvas que estão atrasando, né, demorando a começar, tem esse peso e até o impacto que elas têm provocado também na questão dos grãos, dado a algum atraso que tem ocorrido no plantio. Então, é um mercado muito especulativo daqui para frente. Eu, na minha visão, acho que você que é pecuarista e tem boi, você deveria, nesse momento, travar pelo menos um lote, 2 ou 3 aí de arroba de boi na BMF, porque a tendência é mercado muito firme, tanto para macho quanto para fêmea.
É a tendência, né? Até pela questão da quantidade de animais disponíveis ainda muito apertada e que não tende a mudar isso aí no curto e médio prazo, realmente vai permanecer esse cenário. Tá, ok. Ô Márcio, depois do intervalo, vamos voltar para falar sobre mercado de grãos, que também está aí ligeiramente aquecido, correto? Correto. O agronegócio volta já. É um minuto só. Desde a projeção de uma super safra nos Estados Unidos, o preço da soja despencou no mercado internacional. A expectativa da entrada de 370 milhões de toneladas jogou o preço do bushel para a faixa de $9, que é o menor patamar dos últimos 4 anos. E atualmente, as condições climáticas estão prejudicando a colheita norte-americana, enquanto a seca atrapalha o plantio aqui no Brasil, principalmente na região centro-oeste, indicando, ao menos por enquanto, valorização da oleaginosa, com contratos para maio de 2015 sendo negociado a valores próximos aí de $10 por bushel no mercado futuro. Em um cenário vulnerável, há diversos fatores como se dará a produção e a comercialização aqui da nossa safra. Os contratos vão ser empurrados para cima enquanto houver estresse de seca em estados como Mato Grosso, Goiás, Piauí, Maranhão e Bahia. Em relação à comercialização, a valorização do dólar pode até recuperar até certo ponto a rentabilidade de quem planta no Brasil. E agora, Márcio, essa situação está mais para um jogo de xadrez ou para um joguinho tranquilo de pif-paf? Esse na verdade é um jogo, né? Vamos dizer, um jogo de xadrez onde cada um usa as estratégias que tem disponível em mãos ali, né? O que a gente verifica é que o principal fator que tem provocado essa retomada aí na elevação dos preços foi a conjunção de fatores que você mencionou. Uma situação de chuva nos Estados Unidos que tem atrapalhado e reduzido o ritmo de colheitas, que ao mesmo tempo no Brasil a falta de chuvas tem atrasado o plantio. O que isso tem feito? Mesmo com a projeção de elevados estoques de passagem que se tem tanto para milho e soja, nesse momento alguns fundos, alguns especuladores têm feito pressão aí de forma que os preços têm subido no curto prazo. A gente observa nesse gráfico aí, é uma tomografia, né, do que está acontecendo com a soja para março de 2015. Esse no caso que está na tela é o milho, né? Esse daí é o milho? Isso. Se a gente for olhar aí ele a partir de abril, né, ou mais precisamente sim, é o milho. Em maio, ele vem em queda constante. Se você olhar aí a partir de outubro, onde está a divisão aí da alta, né, ele já conseguiu ir nesse espaço de praticamente 20 dias a subir 12% aí, né? Foi uma recuperação já razoável. Está trabalhando hoje na conversão do dólar para real em torno de 21,73 a saca, né? A saca. Isso no Brasil? Não, esse é o preço lá em Chicago, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Uhum. Se você for converter aqui para o BMF também, houve uma recuperação em percentual também praticamente igual, né? Ela subiu em 12,98% ou R$ 3,23, saindo de 25 para em torno ali hoje de R$ 28,15. Então, ou seja, está mantendo a paridade. Isso, esse movimento que aconteceu em Chicago está sendo replicado aqui no mercado interno, né? Até por essa questão das dúvidas com relação até a safrinha, porque havia um grande atraso no plantio da soja, nós vamos ter na safrinha, né? Esse daí agora é o milho de novo na Bolsa de Chicago, é o mesmo, né? Isso, esse é o mesmo gráfico. Né? No caso da soja, a gente observa também que tem um movimento bem semelhante ao que estava acontecendo no caso do milho, né? A soja também segue no mesmo padrão do milho? Segue no mesmo padrão. Ela tem acompanhado tanto em Chicago como aqui no Brasil uma elevação aí praticamente nos últimos dias aí, né? Isso aí, no caso, é a soja em março. Basicamente a mesma realidade do milho, né? Isso, ela subiu aí a partir de outubro, né? Com umas oscilações um pouco diferentes aí, em alguns momentos de estresse, né? Mas trabalhando aí na conversão para real em torno de 54,14. E ali naqueles números que você mencionou, entre 9 e 90 por bushel, né? Que é o que tem corrido. Essa realidade. Isso. Aqui na BMF também ela recuperou um pouco menos, mas ela também recuperou, né? Trabalhando em torno de R$ 53,27, né? Em torno de $21,45 a saca, recuperando 5,69% aí nesse período de outubro, né? Mas a realidade, Márcio, eu acho que é o seguinte: nós estamos numa situação, vamos dizer assim, de chuva lá nos Estados Unidos, que pode prejudicar a colheita.